Ok, vamos lá. Sejam bem-vindos novamente, ainda para tratarmos sobre medicina e segurança do trabalho, continuando aqui a nossa aula da semana passada, mas dessa vez para dar um enfoque em insalubridade, periculosidade e um adicional que todo mundo tem anseio para que ele comece a vigorar, que é justamente o adicional de penosidade. Tá? Então, nós vamos falar aqui sobre esses adicionais. Lembrando que o de penosidade eu vou deixar falar por último, tá? Porque é mais um daqueles casos de norma constitucional de eficácia limitada, porque falta a lei regulamentadora. Porém, ele está previsto na Constituição Federal, então nós vamos comentar sobre ele. Bom, primeiro ponto, antes de entrarmos mesmo no mérito, antes de falarmos sobre insalubridade, antes de falarmos sobre periculosidade, é interessante relembrar algumas das características da norma, que é, lógico, além de ser abstrata, além de ser geral, né, ela também tem seu caráter coercitivo. Tá? Então, como a gente quer proteger, lembro também muito daquela teoria tridimensional do direito, né, de Miguel Reale, que é aquela questão do fato, valor e norma. Há um fato, a sociedade dá um valor, se cria a norma. Então, a norma, ela traz ali um objetivo, algo que ela quer proteger. Uma força maior depende muito do fato e como a sociedade faz o exercício valorativo desse fato. A questão é, saúde do trabalhador, ela é importantíssima. Isso não, nós já vimos na aula passada, não tem como negar. Como a saúde do trabalhador é algo importante, vai ter efeito tanto no próprio governo, quanto na vida do trabalhador e também nas próprias empresas. Vocês viram que o trabalhador doente, ele custa caro para o governo e também custa caro para a própria empresa. Então é necessário ter um equilíbrio. Para isso, as normas utilizam da sua coercitividade, da sua imperatividade, para tratar justamente da saúde do trabalhador. Tanto que as questões relativas à insalubridade, periculosidade e penosidade, elas estão previstas na própria Constituição Federal e regulamentadas, seja pela própria CLT ou por alguma norma regulamentadora, tá? Porque visam que a proteção da higiene, a proteção da saúde física e da saúde mental do trabalhador, que a saúde é uma questão de ordem pública. As condições de trabalho também são questões de ordem pública. Então, você junta em um só instituto duas questões que a própria sociedade dá um valor enorme. Então, a norma, com todo o seu poder coercitivo e imperativo, ela acaba trazendo ali as suas questões relativas à insalubridade e também à periculosidade. E quando o intérprete ele vai cumprir aquela norma, ele vai cumprir aqueles comandos, ele vai aplicar os princípios do direito do trabalho naquela situação, ele vai ter que proteger, no caso, o trabalhador e também o meio ambiente em que o trabalho é realizado. E o que se visa, tá, quando se fala de insalubridade e periculosidade, o principal não é o adicional como muitos pensam. Falou em insalubridade, falou em periculosidade, falou adicional. Não, são regras que visam a redução dos danos causados em ambientes perigosos e insalubres. Tanto que, para vocês terem uma ideia, existe o princípio da condição mais benéfica. Então, o trabalhador que se encontra em uma condição mais benéfica, concedida de forma habitual, deve permanecer nela, salvo exceções, né? Como todo direito tem suas regras e suas exceções. Mas isso é visto de uma forma dentro do princípio que um trabalhador que esteja recebendo um adicional de salubridade, um trabalhador que esteja recebendo um adicional de periculosidade, ele pode sim ser colocado em uma questão que não vá prejudicar a sua saúde, que não vá ser danoso à sua saúde. E isso, mesmo que acarrete uma redução no seu salário, porque ele vai perder os adicionais, não significa dizer que ele está tendo ali uma condição menos benéfica. Pelo contrário, o direito do trabalho entende que entre receber o adicional de insalubridade e periculosidade e estar trabalhando em um ambiente salubre, sem perigos, a Justiça do Trabalho, os doutrinadores, o direito do trabalho como se entende que é muito mais benéfico ter aquele trabalhador longe desse ambiente danoso à sua saúde do que ter o acréscimo salarial. Tanto que esses adicionais nem são vistos bem como adicionais, mas uma forma de indenizar o empregado que está
inserido nesse risco. O que se busca com as normas trabalhistas não é compensar financeiramente. O que se busca com as normas trabalhistas é eliminar esses ambientes que causam dano à saúde. Além do mais, não tem adicional de 40%, né, de salubridade que pague um câncer, que pague um outro tipo de doença causada por conta de ambientes de trabalhos insalubres, tá? Então, o empregador deve proporcionar a seus empregados e trabalhadores o meio ambiente de trabalho higiênico, claro, nós já vimos, né, faz parte a questão da higiene, e saudável, ou seja, as atividades terão que ser exercidas longe de qualquer tipo de ambiente salubre, quando é possível. Quando não é possível, quando o trabalhador realmente está exposto a algum agente ou condições nocivas, aí ele vai ter direito ao adicional, que aí ele entra aí com uma figura de como se fosse equiparado a uma indenização. Então, que o empregador deve proporcionar aos seus empregados um meio de ambiente de trabalho saudável, isso é inegável, tá? Nós estamos batendo nessa tecla já tem aí praticamente desde a semana passada. Então, o que se busca é diminuir, o que se busca é colocar o empregado em uma situação que não ofereça riscos à sua saúde. Foi pensando nisso que o legislador criou regras para minimizar as situações que são consideradas excepcionais, ou seja, o empregado está inserido em uma condição insalubre, tem que ser uma condição, tá, excepcional. E aí, senhores, tá, trabalhadores submetidos a essas condições salubres e perigosas, tá, não só são indenizados, mas o que se visa é a proteção. Então, eu vou mostrar para vocês rapidamente, na frente da nossa aula, inclusive também vou deixar aqui no AVA para vocês, as normas regulamentadoras e elas estão atualizadas até dezembro de 2019, tá? Talvez esse ano nós, por conta da Covid, toda a situação que nós estamos passando, muito provavelmente vamos ter uma atualização nessas normas regulamentadoras. As mais importantes são a 15 e todos os seus anexos e a 16 também. Uma trata da insalubridade e a outra trata das questões perigosas. Tá? São normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, hoje ligado ao Ministério da Economia. Então nós temos aí essas normas regulamentadoras que serão apresentadas para vocês. Tá? E foi pensando nisso que se criou os benditos adicionais de periculosidade e adicional de insalubridade. Tá? E aí a reforma trabalhista começou aqui uma grande confusão e eu peço a sua atenção. Inclusive, aqui nós vamos comentar um tema que possivelmente será tratado em um TDE, ou seja, um trabalho decente efetivo, que é justamente a confusão que se fez com as gestantes. Tá? Mas a reforma trabalhista, ela trouxe uma polêmica. Primeira polêmica, autorizou que uma norma coletiva, tá, modificasse o enquadramento do grau de salubridade, artigo 611-A, inciso 12 da CLT. Essa regra foi modificada pela medida provisória 808 de 2017. Essa medida provisória foi uma questão política. Política em que sentido? Na época do governo Michel Temer, para que essa reforma trabalhista passasse pelo Congresso, ele prometeu que os temas mais polêmicos seriam tratados através de uma medida provisória que entraria praticamente antes do vigor, 2 dias depois da entrada em vigor da reforma trabalhista. A reforma trabalhista foi votada no dia em julho, né? Mas só entrou em vigor, né? O vacate dela foi até novembro. No dia 15 de novembro, praticamente, a medida provisória 808 foi editada, tirando ali os pontos mais polêmicos da reforma trabalhista, incluindo os pontos que tratavam justamente de insalubridade e periculosidade. Só que a medida provisória 808 de 2017, ela não foi sequer para pauta para a votação e acabou caducando. Ali, uma antiga rixa, entre aspas, de Rodrigo Maia e Michel Temer, essa medida provisória não foi para a pauta e foram pontos da reforma trabalhista que foram trabalhados na própria medida provisória. Então, no dia 23 de abril de 2018, essa medida provisória perdeu a sua validade e perdemos o artigo 394-A da CLT, que é o bendito artigo que trata da questão das gestantes, tá? Ou seja, esse aqui, 394-A. Então vejam que esses
incisos do 394A, eles foram, olha só o histórico, vamos começar daqui, certo? Estão riscados, mas está riscado, mas não se apavore. É porque ele foi incluído, reformado e etc. Então, o artigo 394A, que eu vou tratar na frente, só vou adiantar o assunto, vocês estão vendo aí que ele foi modificado várias vezes. Tem uma redação aí com a reforma trabalhista, depois tem uma redação pela medida provisória 808, aí de vigência encerrada, depois voltou a vigorar a reforma trabalhista, e aí acontece que em 2017, reforma trabalhista, mas tivemos uma ação declaratória de inconstitucionalidade deste artigo, que mudou pela terceira vez, tá, a sua redação. Terceira vez não. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Reforma trabalhista mudou uma. Medida provisória mudou a segunda. Queda da medida provisória, voltou o texto da reforma trabalhista. Terceira. E aí, fruto de uma ação direta de inconstitucionalidade, quarta vez que esse artigo 394A, que trata da insalubridade, periculosidade e gestantes, foi modificado. Então, é muito polêmico a discussão que se trata a respeito do artigo 394A da CLT, que eu vou deixar para falar lá na frente. Mas então, e o artigo 611A, que eu falei aqui? O que diz o artigo 611A da CLT? Vamos trabalhar ele aqui. Eu vou trabalhar mesmo com vocês os incisos riscados, para que vocês entendam como foi o histórico, tá, dessa legislação. O 611-A, ele foi incluído pela reforma trabalhista. Como era a sua redação, tá, no texto da reforma? A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre. Aí você vai lá no inciso que nós estamos tratando, enquadramento do grau de insalubridade. Vejam que está riscado. Ok, prestem bem atenção. Na medida provisória, tá? 808, ele mudou a redação do artigo 611-A. Preste atenção nesse histórico na própria CLT. Mudando o texto para a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho, observados os incisos 3 e 6 do artigo 8º da Constituição, ele remete à Constituição. Tem prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuser sobre. Só que a medida provisória, como eu falei para vocês, foi encerrada, teve a vigência encerrada em 23 de abril. Então, com a medida provisória encerrada, volta mais uma vez o artigo da reforma trabalhista. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando saiu a referência do artigo 8º. E aí ele começa a voltar com seus incisos originais. Inciso 1º, pacto da jornada, 2, banco de horas, 3, intervalo, vai, segue, até chegar ao 12. Grau de insalubridade, ou seja, o sindicato poderia, através de acordo, norma coletiva, modificar o enquadramento do grau de insalubridade. A reforma trabalhista trouxe esse inciso, a medida provisória modificou de novo. Inciso 12. Enquadramento do grau de salubridade e prorrogação de jornada em locais salubres, incluindo a possibilidade de contratação de perícia, afastada a licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho, desde que respeitadas na integralidade as normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei. Ou seja, dava a possibilidade de contratação de perícia e também, tá, a questão do Ministério do Trabalho. Só que, mais uma vez, a vigência foi encerrada. E com a vigência da medida provisória encerrada, o artigo 12 volta a ter o texto puro, seco e direto da reforma trabalhista, causando aí, no ponto de vista jurídico, um certo aumento, tá, dos poderes do sindicato, ou seja, ele acaba tendo, com a redação do artigo como está, saindo a medida provisória 808, o sindicato acaba tendo uma liberdade para modificar o grau de insalubridade de uma atividade. Tá? O que pode ser perigoso. Por que pode ser perigoso?
existem muitos interesses em acordos ou acordões entre sindicatos patronais e sindicatos dos empregados. Então é preciso muito cuidado. E a medida provisória, quando ela apareceu, com relação a esse artigo 611-A, inciso 12, a possibilidade do sindicato realizar a alteração, tá, do enquadramento do grau de salubridade, se uma atividade ela é de grau leve, médio, etc., nós vamos ver, isso deu um poder muito grande para o sindicato, uma liberdade para poder fazer a mudança do enquadramento. Claro que sempre cabe chamar uma perícia, na verdade é o indicado que o sindicato faça essa mudança do grau de salubridade com uma perícia, né, para testar. Eu vou mostrar para vocês lá na frente a norma regulamentadora de número 15 e vocês vão ver como ela é detalhada. Não é qualquer pessoa que consegue mexer ou entender os termos técnicos dessa norma regulamentadora. É essencial que se contrate um perito para fazer isso, porque vai respingar em toda uma coletividade trabalhista e, claro, vai mexer com a saúde do trabalhador. Vai mexer com a saúde do trabalhador, é necessário que se faça acompanhar por um perito. Mas a medida provisória acabou perdendo a sua vigência e nós perdemos aí a questão do sindicato precisar da perícia. E vejam que houve até uma discussão de que teria sido um interesse político, tá? Que a briga entre Rodrigo Maia e Michel Temer nunca aconteceu e que realmente a intenção inicial era justamente fazer com que a medida provisória perdesse a sua vigência, tá? Perdesse a sua vigência. Bom, senhores, a CLT já determinou de forma expressa que serão consideradas atividades insalubres e perigosas aquelas que forem caracterizadas pelo Ministério do Trabalho, hoje ligado ao Ministério da Economia. Tá? Artigo 198, artigo 190 e 193. Temos uma orientação jurisprudencial 345 do TST que nós vamos ler e algumas súmulas também que eu separei para que a gente possa fazer a leitura. Eu vou abrir aqui as súmulas e a gente vai fazer a leitura a começar pelo artigo 198, 190 e 193 da CLT. É nessa ordem mesmo que nós vamos ler. O 198 é interessante que ele fala da questão da fadiga, dizendo que é de 60 kg o peso máximo que o empregado pode remover individualmente, ressalvadas posições especiais relativas ao trabalho do menor e da mulher. Há uma diferença aqui, tá, do menor e da mulher por conta da sua estrutura física. Tá? E aí ele coloca as exceções. Não está empreendida na proibição desse artigo a remoção de material feita por impulsão ou tração de vagonetes sobre trilhos, carros de mão ou quaisquer outros aparelhos mecânicos. Tá? E esses aparelhos mecânicos são aqueles que, de certa forma, facilitam e diminuem a aplicação da força. É um artigo interessante que eu trouxe aqui para trabalhar com vocês. O 190, tá? Eu vou pular aqui porque está em vigor. Está aqui. O 190 diz: o Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações insalubres e adotará normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição de empregados a esses agentes. É justamente aquilo que as normas regulamentadoras que eu vou apresentar fazem e os seus devidos anexos. As normas referidas neste artigo incluirão medidas de proteção do organismo do trabalhador nas operações que produzem aerodispersóides tóxicos, irritantes, alérgicos ou incômodos. E o artigo 193 aqui embaixo, são consideradas atividades e operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo MTE, aquelas que por sua natureza ou métodos de trabalho impliquem risco acentuado em virtude da exposição permanente do trabalhador a 1. Inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. 2. Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. O parágrafo 1º fala do adicional. Trabalhador em condições de periculosidade assegura ao empregado o adicional de 30% sobre o salário sem acréscimos resultantes de gratificações prêmio, ou seja, o salário sem
sem os devidos sobressalários, né? Somente o salário base, como a gente chama. Percebam que esse adicional de 30% é sobre o salário do empregado, diferente do adicional de insalubridade, que eu vou mostrar para vocês agora. Vejam aqui, ó. Coloquei para vocês artigo 189. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem os empregados a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância fixados. Nós vamos ver quais são esses limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição a seus efeitos. Tá? Aí, 190, o atual, que não está arriscado. O Ministério do Trabalho aprovará o quadro de atividades e operações insalubres e adotará normas sobre critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição. É justamente o que as normas regulamentadoras trazem que eu vou mostrar para vocês. Parágrafo único. As normas referidas neste artigo incluirão medidas de proteção do organismo do trabalhador nas operações que produzem aerodispersóis e tóxicos, nós já lemos ainda há pouco. Continuando. 191. A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá 1. Com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites da tolerância, existem limites, e com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância, ou seja, os famosos EPIs, tá? Os famosos EPIs. Aí caberá às delegacias regionais de trabalho, comprovada a insalubridade, notificar a empresa estipulando prazo para sua eliminação. Vamos avançar mais um pouco. E aqui, olha só, aqui que eu queria chegar. 192. O exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, que são acima dos limites de tolerância estabelecidos pelas normas regulamentadoras, assegura a percepção de adicional, respectivamente, de 40%, 20% e 10% do salário mínimo da região, tá? Segundo os graus máximo, médio e mínimo, respectivamente, ou seja, máximo 40%, médio 20%, mínimo 10%. Mas veja que é sobre o salário mínimo, enquanto que o adicional de periculosidade é em cima do salário base do trabalhador. Tá? Então, muitas vezes o adicional de periculosidade será maior que um adicional de insalubridade. Tá? E aí o 193 fala das atividades perigosas. Então vejam, tá, que essa questão da remuneração é importante. Enquanto que o adicional de insalubridade pega em cima do salário mínimo da região, o adicional de periculosidade serve como base de cálculo o salário base do empregado, ou seja, aqueles que não têm gratificação, não têm sobressalário, não têm as gorjetas e etc. E aí eu separei para vocês uma orientação jurisprudencial 345 do TST. E algumas súmulas também. Eu vou abrir aqui as súmulas, tá? Para a gente falar sobre elas e vou lendo uma a uma com vocês e comentando, claro, cada uma. Então está. Orientação jurisprudencial número 345, adicional de periculosidade, radiação ionizante ou substância radioativa. Ou seja, foi uma OJS que considerou devido o adicional de periculosidade em uma atividade com radiação ionizante ou a substância radioativa. Ele diz que inseria a percepção de adicional de periculosidade, pois a regulamentação ministerial e de algumas portarias, ao reputar perigosa atividade, reveste de plena eficácia por quanto expedida por força da delegação legislativa. Foi justamente em 2003 quando decidiram que trabalhar em áreas radioativas seria adicional de periculosidade, não de insalubridade. Muito polêmico essa orientação jurisprudencial. Vamos às próximas súmulas, tá? Súmula 460 do STF. Pronto, aqui está a súmula 460 do STF, que diz: para efeito do adicional de insalubridade, a perícia judicial em reclamação trabalhista não dispensa o enquadramento da atividade entre as insalubres, que é ato de competência do Ministério do Trabalho e Previdência
social. Muito bem, essa é uma súmula do STF. Vamos agora às súmulas do TST. Aqui está, vou aumentar um pouco a tela para ficar mais fácil. Pronto. A reclassificação ou a descaracterização da insalubridade por ato da autoridade competente repercute na satisfação do respectivo adicional, sem ofensa a direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade salarial. Ou seja, mudou o grau de insalubridade, muda-se, né? Muda-se também a sua percepção dentro do salário. Tá? Vamos à próxima súmula. Pronto, temos aqui a súmula 448, vou aumentar aqui, pronto. Não basta a constatação da insalubridade por meio do laudo pericial para que o empregado tenha direito à respectiva adicional, sendo necessária a classificação da atividade elaborada pelo Ministério. Ou seja, ele diz aqui, olha, não basta só, tá bom? Não basta só uma perícia. Nós temos que realizar através do órgão competente. 2. A higienização das instalações sanitárias de uso público coletivo de grande circulação e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar a limpeza em residências e escritórios, tá? Enseja o pagamento de adicional insalubridade em grau máximo, incidido e disposto no anexo 14 da norma regulamentadora 15 da portaria. Ou seja, o que foi se decidido aqui nessa época, e é bem interessante. Funcionários empregados que participam da limpeza e higienização de banheiros públicos, banheiros coletivos de grande circulação e coleta de lixo nesses locais teriam direito ao recebimento desse adicional de insalubridade em grau máximo, tá? Por força da súmula 448 do TST. E a próxima está aqui em cima, que é a 447, que diz adicional de periculosidade, permanência a bordo durante o abastecimento da aeronave, os tripulantes e demais empregados em serviços auxiliares de transporte aéreo que no momento do abastecimento da aeronave permaneçam a bordo não têm direito adicional de periculosidade. Ou seja, foi uma época em que os tripulantes e demais pessoas que trabalham a bordo da aeronave durante o abastecimento, elas estavam pleiteando aí para elas o adicional de salubridade junto com as pessoas que trabalhavam no abastecimento. Mas entendeu-se que pelo fato de elas estarem dentro da aeronave durante o abastecimento, elas não teriam direito ao recebimento de periculosidade porque elas não trabalham diretamente com o combustível. E o risco ali entendeu-se nessa época que seria reduzido, tá bom? Vamos voltar lá aos nossos slides. Então, senhores, todas essas condições de trabalho consideradas insalubres estão na norma regulamentadora número 15 e nessa portaria 3214/78, que está tudo junto. E aí eles trazem, essa norma regulamentadora traz todos os agentes químicos, físicos, biológicos que são prejudiciais à saúde do trabalhador e lá estabelece limites. Essa norma regulamentadora número 15, eu vou deixar para mostrar para vocês no final dessa videoaula, tá? Para a gente não quebrar aqui os conceitos. Primeiro vamos tratar os conceitos e eu apresento rapidamente tanto a norma regulamentadora 16 quanto a NR15 e deixo para vocês disponível no AVA. Por que eu não vou falar sobre ela? Nossa, só a NR15 tem quase 120 folhas, não dá para a gente ver ponto a ponto, mas eu vou mostrar como é a sua estrutura, como ela se apresenta. Porque depende muito do tipo de função que você está trabalhando. Então, a NR15 considera basicamente, tá, a estrutura, gera em torno de algumas atividades. Ela considera atividades insalubres, ruído contínuo intermitente, ruído de impacto, exposição do calor, radiações ionizantes, aí tem aquela súmula que considerou perigosa também, trabalho sob condições hiperbáricas, radiações não ionizantes, vibrações, frio, umidade, agentes químicos, com limite de tolerância para cada tipo de agente químico, inspeção local de trabalho, poeiras, minerais, agentes químicos, agente biológico, etc. Coisas que a norma regulamentadora número 15 considera aí na sua estrutura. E aí vem uma discussão muito interessante sobre a hora extra. E aí se diz assim, poxa, como é que a gente vai pagar a hora extra do profissional que trabalha no ambiente salubre e no ambiente perigoso? Temos uma orientação jurisprudencial
tá? Que diz que a hora extra que esse trabalhador exerce nas atividades insalubres ou perigosas deverá ser remunerada sobre o adicional de periculosidade, adicional de salubridade, ou seja, hora extra em cima da hora insalubre, hora extra em cima da hora perigosa, o que faz todo sentido. Por que faz todo sentido? Simples. O trabalhador está exercendo essa hora extra em uma atividade perigosa. Então, nada melhor do que pagá-lo a mais por estar maior tempo nessa atividade. Então, não seria justo você não pagar o adicional de insalubridade somente a hora extra. Isso teria uma redução salarial, porque olha só, a atividade perigosa é 30% do salário do profissional, a hora extra é 50%. Então você estaria o quê? Tirando 30, dando 50, ele ganharia no final das contas só 20% a mais. Então o justo é que, se ele está exercendo atividade perigosa ou atividade insalubre, que a hora extra seja remunerada com base na hora insalubre e na hora perigosa, ou seja, adicional em cima de adicional, hora extra em cima da hora insalubre, hora extra em cima da hora perigosa. Além do mais, o trabalhador está exposto ao mesmo agente nocivo. Não é pelo fato da hora ser extra que vai tirar a nocividade do trabalho do cara. Não. Ele vai receber, tentou de receber de adicional sobre adicional. Bom, eu achei, na minha opinião, uma sábia decisão, tá? O empregador precisa, na verdade, justa decisão. Hora extra, adicional de hora extra, sobre adicional de insalubridade ou adicional de periculosidade, tá? Aí temos algumas súmulas 47, 80 e 289 do TST que eu vou ler para vocês. Vamos começar pela de número 47. Insalubridade mantida. O trabalho executado em condições salubres, em caráter intermitente, não afasta, só por essa circunstância do trabalho ser intermitente, o direito à percepção do respectivo adicional de insalubridade. Justo. Próxima súmula, 80. Está aqui na tela para vocês. A eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos aprovados pelo órgão do Poder Executivo exclui a recepção do respectivo adicional. Então, se o EPI, aprovado pelo Ministério, eliminar a insalubridade, vejam que eu citei a palavra eliminar a insalubridade, exclui o direito ao adicional de salubridade. E a próxima é a súmula 289. O simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não o exime do pagamento do adicional de salubridade. Cabe-lhe tomar as medidas que conduzam à diminuição ou eliminação da nocividade. Ou seja, não basta só entregar o EPI. Aquele EPI tem que eliminar ou diminuir a nocividade. Senão, não adianta. Eu vou dar o EPI e vou pagar o adicional da mesma forma. Então, para eu como empregador me ver livre de pagar o adicional, esse EPI tem que eliminar a nocividade. Para isso, eu preciso de uma perícia, lógico. Não posso simplesmente dizer eliminei e não provar isso, tá? Então, senhores, segundo a súmula, se o empregador fornecer EPI ao empregado e o mesmo não utilizar, é devido adicional. Mas como assim é devido adicional? Porque cabe ao patrão fiscalizar a utilização do EPI pelo seu funcionário. Mas eu também falei lá atrás que, se o empregado se recusar injustificadamente a utilizar esse EPI, ele vai responder uma justa causa. Tá? Ele vai responder a uma justa causa. Ele está descumprindo uma norma e uma regra de medicina e segurança do trabalho. Então, vejam a situação. O empregado recebe o EPI, não utiliza, o empregador tem que dar o adicional. Só que ele também pode demiti-lo. Então, acaba que vai demitir por justa causa, mas vai pagar o saldo de salário com o adicional. Porque é função do patrão fiscalizar a utilização do EPI pelo empregado. Se o empregado se recusar, dá uma justa causa no empregado. Então, o TST já tem entendimento majoritário sobre o assunto e vem sustentando que os adicionais não se acumulam. Como assim não se acumulam? Quer dizer que, se eu trabalhar com produtos químicos em condições hiperbáricas, são dois agentes nocivos
eu não vou receber 2 adicionais? Pois é, aqui merece até uma discussão interessante. Pelo ponto de vista humano, seria devido, pelo ponto de vista racional. Além do mais, se o adicional de insalubridade é para indenizar o empregado, se ele está exposto a mais agentes, deveria receber uma indenização maior. Mas o TST já tem entendimento fixado de que o fato de você estar trabalhando em duas condições insalubres, ou seja, 2 agentes nocivos diferentes, você não vai ter direito a receber 2 adicionais de insalubridade. Infelizmente, não se acumulam. Você vai receber o maior. Então, se eu estou trabalhando com um agente de grau médio e de grau máximo, eu vou receber o de grau máximo. Mas eu não vou receber 20 e 40, 60% de salário. Não, eu vou receber 40, tá? Eu vou receber o maior. Alguns doutrinadores, e eu não tiro o ponto de vista deles, entendem de forma diversa o TST, que dizem, olha, o trabalhador está, sabe, em uma nocividade bem maior, bem maior. Então, nada mais justo que pagar um adicional maior, porque ele está tratando com duas, tá? Com 2 agentes nocivos, mas infelizmente o TST não muda o seu posicionamento, apesar dessa movimentação, vocês estão vendo na tela aí, de alguns doutrinadores que entendem diferente ao TST, que defendem que o adicional visa indenizar a nocividade ao empregado, então se visa a indenizar a nocividade ao empregado, se o empregado está exposto a 2 condições insalubres, por esses doutrinadores eles deveriam receber dobrado os adicionais, mas o TST não entende dessa forma. O TST diz que o empregado exposto a mais de um agente nocivo só recebe um adicional, e no caso vai ser o maior, tá? E aí, senhores, está na hora de discutir sobre o artigo 394A, tá? Da CLT. Justamente aquele artigo que eu falei para vocês, o tão polêmico artigo, tá? Do 394A que eu deixei para falar agora, e é uma discussão interessante. Vou pedir licença a vocês para que eu fique fora da tela e vocês prestem atenção somente no que eu vou trazer aqui. O artigo 394A, ele foi inserido pela reforma trabalhista, correto? Muito bem. E ele diz que, sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluindo o valor do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de, a inciso 1º, incluído pela reforma trabalhista. Vamos trabalhar aqui o que está arriscado, tá? Para vocês entenderem. Incluído pela reforma trabalhista, bem aqui. Ele foi alterado pela medida provisória. Por quê? Ele dizia, atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo quando apresentar atestado de saúde emitido por médico de confiança da mulher. Isso era um problema e foi percebido na medida provisória. Como assim isso era um problema? Pensando bem, a maioria das empregadas, né, gestantes, elas fazem uso do Sistema Único de Saúde para terem acesso aos seus exames, ao seu pré-natal. Você não consegue marcar com um médico do SUS, tá, para conseguir ali uma consulta para simplesmente pegar um atestado. Primeiro que esse médico vai ter que atestar que aquela atividade que você exerce causa riscos à criança. E aí você pega esse atestado médico, tá, e tem que levar para o empregador. Isso era um absurdo, porque quando a mulher conseguiu uma consulta com o médico, praticamente a criança já nasceu, já está com uma idade bem avançada. Então a medida provisória revogou esses incisos, tá? Revogou esses incisos que diziam que a gestante iria trabalhar até que ela conseguisse um atestado de um médico dizendo que ela deveria ser afastada, mudando a redação, tá? Para que ela trabalharia somente se o médico autorizasse. Aí tudo bem. Aí fica melhor, né? Ela vai trabalhar somente se o médico autorizar. Então, enquanto o médico não autorizar, ela tem que ser afastada e colocada em outra função. Melhorou. Só que, como eu falei anteriormente, a medida provisória 808 perdeu sua vigência. E perdendo a vigência, volta esse artigo que dizia que a gestante tem que trabalhar nas condições insalubres e perigosas
até que ela consiga um atestado pedindo o seu afastamento. Essa questão foi bater no STF, tá? E foi modificado via uma ação direta de inconstitucionalidade, número 5938, e se decidiu pela inconstitucionalidade desses incisos. Era colocar em risco a saúde da gestante e também da criança. Então, como ficou a redação do 394A depois do julgamento dessa ADIM? Ficou da seguinte forma: artigo 394A, sem prejuízo da sua remuneração, nessa incluindo o valor do adicional de salubridade, a empregada deverá ser afastada de, inciso 1º, atividades consideradas insalubres em grau máximo enquanto durar a gestação. Perfeito, do jeito que está na reforma. Segundo, atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo, vírgula. Aí se suprimiu o texto que tinha antes. Se retirou, abre aspas, quando apresentar atestado de saúde emitido por médico de confiança da mulher. Se tirou essa parte e ficou atividades consideradas atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo durante a gestação. Inciso 3º, atividades consideradas insalubres em qualquer grau durante a lactação. Então vejam que a ADIM retirou trechos do artigo da reforma trabalhista, ficando aí, tá, que a empregada gestante ou lactente em grau médio e mínimo e máximo, a gestante está afastada das atividades insalubres e as atividades consideradas insalubres em qualquer grau também durante a lactação. Então vejam que houve uma bagunça com esse artigo 394A, ficou todo remendado, tá? Ele teve alteração na reforma trabalhista e teve alteração também via medida provisória e mais uma alteração, tá, no julgamento dessa ADI ou ADIM, tá, dentro do STF, ok? Ficou esses cortes tremendos, mas para vocês entenderem que a redação dos incisos foi modificada via decisão do STF. Creio ter apresentado toda a confusão que ocorreu no artigo 394A da CLT. Reforma trabalhista, sai reforma trabalhista, medida provisória, sai medida provisória, volta a reforma trabalhista, bate no STF, inconstitucionalidade dos incisos. Redação agora é que a gestante e a lactente, ou lactante, não poderão exercer atividades insalubres em grau nenhum. Ficou muito melhor, tanto para a gestante quanto para a criança, né? Porque vai botar em risco a formação da criança. Então, senhores, o adicional de periculosidade, agora falando do adicional de periculosidade, é devido ao empregado que trabalha diretamente com inflamáveis, explosivos, eletricidade, roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, bem como, aí foi acrescido com algumas OJS, tá, 324, 347, bem como o trabalhador com motocicleta. Aqui vem um parêntese. Ele tem que exercer as suas atividades em moto, com motocicleta. Não é ir para o trabalho de moto. Se eu vou trabalhar de moto, vou para o meu trabalho de moto e lá eu exerço uma atividade. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu trabalho no supermercado. E eu, beleza, sou caixa do supermercado. Não tem atividade nenhuma perigosa. Se bem que a violência hoje em dia eu até poderia colocar como perigosa. Mas vamos mesmo à legislação. Então eu saio de casa, pego minha moto e vou trabalhar. Chego lá no serviço, estaciono minha moto e vou fazer meu trabalho. No final do expediente, pego minha moto e volto para casa. Isso não dá direito a receber periculosidade. Diferente se eu sou um entregador e faço as entregas em cima de uma motocicleta. Então tem que exercer as funções de motocicleta para fazer jus a esse adicional de periculosidade. Cuidado! O adicional de periculosidade da motocicleta não está na CLT, tá bom? É a orientação jurisprudencial. Não está na CLT. E ir para o trabalho de moto não é a mesma coisa que exercer as funções em uma motocicleta, tá? E a exposição intermitente não afasta o pagamento integral do adicional de salubridade, de periculosidade. Cuidado também com isso aqui, nós já lemos essa súmula. Uma coisa é a exposição intermitente,
Outra é a exposição rara, tá? Outra é a exposição rara. Por exemplo, vou explicar. Se eu trabalho no supermercado, de novo, exerço uma função de caixa, mas todos os dias eu tenho que ir até o caixa eletrônico fazer o depósito dos valores do que eu recebo. Aí tudo bem, é todos os dias. Diferente de uma vez a cada 2 semanas, por 15 minutos na sexta-feira, eu vou entregar e recolher os malotes. Isso não dá direito à periculosidade. Intermitente é aquilo que eu faço, tá, por pouco tempo, mas ainda dentro da minha rotina de trabalho. É um entendimento muito, digamos assim, subjetivo de quem vai analisar essa questão, para saber se o empregado está exposto à atividade perigosa por tempo suficiente para caracterizar o adicional ou essa atividade é tida como rara, excepcional. Não existe uma regra da quantidade de horas, não existe. Então fica muito subjetivo. O que o TST já entendeu é que se for intermitente, essa exposição não afasta o pagamento do adicional de periculosidade. Não afastaria o pagamento do adicional, tá, de periculosidade. Porém, se a exposição for rara, algo que acontece a cada 2 semanas, 3 semanas, por poucos minutos, aí sim ele teria direito, não teria direito a adicional de periculosidade. Então, é muito subjetivo a quantidade de tempo que o empregado fica submetido a essa atividade intermitente para receber esse adicional. Eu já vi julgados que teve juiz que deu o empregado que ia uma vez na semana fazer entregas de dinheiro de moto, o juiz concedeu adicional de periculosidade. Já vi outros que não concederam, que acharam que era muito excepcional. É preciso que haja uma definição da quantidade de horas. Sim, é necessário. Adicional de periculosidade, trabalhadores rurais, se expostos aos perigos descritos anteriormente, também têm direito a adicional de periculosidade, mas é claro, claro que tem. Não há distinção entre trabalhador urbano e rural. O portuário recebe proporcional ao tempo de exposição à atividade perigosa, tá? Eles vão receber proporcional ao tempo que eles ficam expostos a essa atividade. Também é uma peculiaridade. Será indevido adicional de periculosidade quando o contato com a atividade perigosa for eventual ou habitual, como eu expliquei. De forma extremamente reduzida, já é súmula 364 do TST. Então, muito cuidado. Intermitente não é a mesma coisa que eventual, tá? Ou extremamente reduzido. Fica muito subjetivo, né? Bom, por se tratar de um direito indisponível do trabalhador, não pode ser flexibilizado o adicional, tá, de periculosidade. É norma constitucional indisponível. O adicional de periculosidade corresponde a 30% sobre o salário base, já falei sobre isso. Excluir qualquer outra vantagem, redação do parágrafo 1º do artigo 193 da própria CLT e a súmula 191, tá? O adicional de periculosidade tem natureza salarial e integra o salário para todos os fins, inclusive para fins de cálculo do adicional noturno e hora extra, ou seja, aquela regra de que se a hora é noturna, a hora é extra e ela é perigosa, tem que ser calculado adicional sobre adicional. Então, significa dizer que se o empregado exerce uma atividade noturna, perigosa e extra, ele recebe os 3 adicionais? Sim, recebe os 3 adicionais em cima da hora dele. Noturna, perigosa e extra. Ok? É proibido o trabalho insalubre, perigoso e noturno ao menor de 18 anos. Isso é norma da própria Constituição Federal. Tá? Eu não posso ter um menor de idade trabalhando nem à noite, nem atividades perigosas ou atividades insalubres. E aí nós temos a OJS número 324 da SDI1 que fala justamente sobre isso. E o artigo 193, parágrafo 2º da CLT. Bom, eu vou tratar esse artigo com vocês e ele é bem interessante. Vamos lá falar sobre isso. O artigo 193, se vocês perceberam, ainda há pouco, deixa eu fechar essas outras súmulas aqui que estão abertas, para não atrapalhar. Ainda há pouco eu falei do parágrafo 1º, né, que fala do adicional. Porém, eu não falei do segundo, deixei para falar agora. Por quê? O segundo é bem claro quando diz: o empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que lhe é devido porventura.
O que quer dizer? Em uma interpretação, isso quer dizer que o empregado não pode receber adicional de periculosidade juntamente com adicional de insalubridade. Ele vai ter que escolher qual que ele quer. Porque aqui fala em insalubridade, mas ele está dentro do artigo que fala da periculosidade, tá? Operações perigosas, estão vendo aqui? Operações perigosas. Ele está dentro do artigo que fala de operações perigosas, então significa dizer que ele vai ter que escolher. Ou ele fica com insalubridade ou ele fica com periculosidade. Qual que ele vai ficar? Ele vai ficar com o que é maior, claro, com o que é financeiramente maior. Via de regra, o maior é o adicional de periculosidade. Por quê? Porque a periculosidade é em cima do salário base e é 30%. E a insalubridade é em cima do salário mínimo da região. E se for 40%, pode ser que acabe sendo menor, né? Então, geralmente, os empregados eles fazem a opção por ficar com adicional de periculosidade. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que a pessoa trabalhe na motocicleta com serviço de detetização. Nós temos aqui, existe aqui na nossa cidade um serviço que faz isso. O operador, ele chega e faz a detetização, só que ele vai de moto para o local e vai carregando aqui produtos químicos naquelas bombas que ele usa para fazer a detetização. Ele está segurando um objeto insalubre, químico, mas exercendo uma atividade perigosa em cima da moto. Então, ele teria supostamente direito a receber os dois adicionais, mas a CLT é clara, você tem que escolher entre um e outro. E geralmente qual é melhor? Nesse caso, melhor de periculosidade, que é 30%. Aí começa a discussão. Seria justa? De novo, a doutrina se divide. Boa parte diz que não é justo, que deveria receber os dois, mas o TST já entendeu. E a CLT é clara, que diz, tem que escolher. E geralmente os empregados escolhem o de periculosidade, que acaba financeiramente sendo maior. Tá? Enquadramento das atividades insalubres e perigosas. São consideradas atividades insalubres ou perigosas aquela que, por sua natureza, submete ou expõe o empregado a situações nocivas e perigosas à sua própria saúde. Entretanto, para que o empregado tenha direito à recepção do adicional, as atividades devem ser desenvolvidas em condições insalubres e perigosas, acima dos limites toleráveis. Ou seja, as normas regulamentadoras trazem um limite. Para você ter direito adicional, tem que receber acima do limite tolerável, tá? E as atividades que são consideradas insalubres ou perigosas e os seus limites são taxativamente previstas nos quadros que eu vou apresentar para vocês. Se o menor de 18 anos trabalhou em atividade insalubre e perigosa, o que acontece? Uma pergunta que se faz aqui no final da aula. Será devido seu adicional, mas a cláusula é considerada nula, ou seja, eu vou indenizar esse jovem que trabalhou, mas ele tem que ser retirado automaticamente das condições insalubres e ser colocado numa condição mais saudável. Ele não pode estar ali, mas eu não vou desconsiderar que ele já exerceu suas atividades, eu tenho que pagá-lo, né? Eu tenho que pagá-lo, senão eu vou ter um enriquecimento ilícito do empregador. Tá? Para a caracterização e classificação da insalubridade e periculosidade é necessária a prova pericial feita por médicos ou engenheiros do trabalho. Não, vocês viram, a CLT é clara, não é só dizer que é insalubre, tem que ter toda uma prova pericial. E claro, o Ministério do Trabalho vai editar por normas regulamentadoras. Pode ser que se criem novas condições insalubres, nós estamos na pandemia. Pode ser que surjam novas condições insalubres de trabalho. Perfeito, não tem problema nenhum. Tá? O pagamento espontâneo do adicional de salubridade ou periculosidade de forma habitual torna incontroversa a atividade nociva ou de risco. Porém, se o empregador começa a pagar de forma espontânea o adicional, é incontroverso a atividade nociva. Ou seja, muito cuidado você, empregador. Se a atividade não é nociva, mas você começa a pagar de forma espontânea, aí será considerado adicional. Você fez a opção por pagar de forma espontânea, fica lá o adicional. E aí, como eu falei anteriormente, a acumulação dos adicionais é vedado por conta do parágrafo 2º do artigo 193 que eu li para vocês. E o adicional de penosidade, o polêmico adicional de penosidade. Falarei dele por último. Por quê?
ele está previsto no artigo 7º, inciso 23 da Constituição Federal, tá? Porém, estar previsto na Constituição Federal não é, tá, suficiente para a sua validade. Como assim? Porque o artigo 23, ele fala devidos adicionais, salubridade, periculosidade e penosidade. O adicional de periculosidade, a CLT regulamenta, norma infraconstitucional que regulamenta. Inclusive, a NR16 regulamenta. O adicional de insalubridade, a CLT regulamenta. E a norma regulamentadora 15 também. O adicional de penosidade, não. Ele vive num hiato. O que seriam atividades penosas? Ninguém sabe, porque até hoje se espera uma norma que diga quais são as atividades penosas. Temos uma lei, tá, 8112, que diz no artigo 71, o adicional de atividade penosa será devido aos servidores em exercício em zonas de fronteiras ou em localidades cujas condições de vida justifiquem nos termos e condições e limites fixados em regulamento. Mas isso aqui, senhores, é para servidores públicos, não para pessoas do setor privado. Tá? Não para pessoas do setor privado. O texto faz menção ao servidor público. É a Lei 8112. 90. Servidores públicos. Não pode ser aplicado ao empregado do setor privado. Alguns autores sugerem a profissão de telefonista ou telemarketing e professor. Por quê? Elas seriam consideradas atividades penosas? Porque seriam atividades que trariam ali, tá, um desgaste e também tem direito à aposentadoria especial, tá? Mas é só sugestão. Nada que vá comprometer ou simplesmente amarrar o legislador a isso. Não, são sugestões. Infelizmente, o adicional de penosidade não está em vigor para os profissionais do setor privado e só para alguns servidores públicos, porque ele é uma norma constitucional de eficácia limitada. Se eu não tenho norma infraconstitucional, eu não posso aplicar aos trabalhadores, tá? Eu não posso aplicar aos meus trabalhadores, perfeito? Então, infelizmente, o adicional de penosidade, nós só temos o seu resumo e nada mais além do seu resumo. Como eu prometi para vocês, coloco aqui, tá? Deixa eu abrir aqui a NR número 15, aumentar um pouquinho. Essa NR número 15 atualizada até 9 de dezembro de 2019. Ele fala as atividades consideradas insalubres. O que eu quero chamar a atenção para vocês, tá? É o nível de detalhes que essas normas regulamentadoras apresentam. Nível de ruídos em decibéis, máxima exposição permitida em horas, tá? São normas que trazem cálculos e questões muito técnicas que eu vou deixar para vocês, caso vocês tenham curiosidade em explorar essas normas. Olha, por exemplo, aqui nós temos limite de tolerância ao calor, movido ali por bulbo mercúrio, né, ou também conhecido como IBUTG, índice térmico, que é famoso índice de bulbo úmido termômetro de globo. Olha como é difícil você ter qualquer curioso mexendo com isso aqui. Tem um cálculo, uma fórmula para se chegar. Então é necessário, olha, aqui a tabela de limites e o tempo de exposição às temperaturas medidas em graus Celsius por um termômetro de bulbo úmido de termoglobo mercúrio. Tá? Nós temos aqui temos uma taxa metabólica de acordo com o nível de atividade, em repouso, trabalho leve com as mãos, taxa metabólica gasta no calor, tá em pé, agachado, ajoelhado. Então vejam que a norma regulamentadora, tá? Aqui temos também em pé o movimento, a velocidade que a pessoa trabalha nas condições com calor excessivo, radiações ionizantes, trabalho sob condições hiperbáricas. Pessoal, isso aqui é só o texto, porque lá embaixo é que vocês vão ver os anexos, tá? Olha aqui, o monóxido de carbono, limite de tolerância, pressão por metro, óleo, material
particulado, metano, oxigênio, tá? Regras para a placa de identificação do trabalhador sobre ar comprimido, o que tem que ter escrito no seu crachá, folha de registro do trabalhador sobre ar comprimido, tabela de descompressão necessária, o empregado que sofre ali uma descompressão, o que ele tem que ter, tabela de descompressão. Então vejam como ela é detalhada. Eu vou adiantar um pouquinho, tá, para os anexos, tá bom? Porque senão a gente vai ficar só no texto, nesses monte de tabelas. O que é mar aberto, o que é linha de vida, pressão ambiente, programa médico, sino de mergulho, sistema de mergulho. É muita informação. E aqui temos, ó, vários gráficos também, velocidade de descida, velocidade de subida para quem trabalha em profundidades, tabela de tratamento com ar comprimido, vários gráficos que devem ser observados, tá? Eu admiro, ó, trabalho com radiações, vibrações, são os anexos, umidade, agentes químicos, regras específicas. Olha aqui essa tabela que fala dos tipos de agentes químicos, acetaldeído, acetato de celossolve, acetato de éter, monoetílico, etílico. Vejam vários produtos químicos aqui, anilina, argônio, teve um que foi retirado, benzeno, né? Brometo de etila, metila, bromo, bromoetano, bromofor, butadieno, e aí vai, é muita coisa, tá? Vou deixar isso aqui para vocês, caso vocês se interessem a fazer uma especialização na área de medicina e segurança do trabalho. Isso aqui vai ter o guia de vocês. Poeiras e minerais, aí ele continua falando de poeiras e minerais. Modelo de cadastro com trabalhadores e utilizadores de asbesto. Opa, passei uma coisa aqui. Ah, tá aqui o crachazinho, tá? Amianto, né? Informação sobre amianto. Diâmetro aerodinâmico, enfim. E vejam que anualmente, com frequência, tem até agentes biológicos aqui no final. Com frequência, ela sofre alterações e, claro, atualizações, tá? Com uma certa frequência, ó. De 2014 para cá tivemos 3 já. E a NR16, ela também trata, mas aqui ela fala de operações perigosas. Ela é um pouco menor, tá? Um pouco menor que eu falo no sentido, ela tem ali, tá? 70 e poucas páginas. Ela fala das altitudes, quantidade em quilos suportada, pressão, atividade em operações com inflamáveis, tá? Regras de segurança, o que tem. Inclusive, ela traz modelos a serem utilizados nos EPIs. É bem interessante aqui, grupo de inflamáveis, segurança de eventos, atividades e operações perigosas com energia elétrica, quais são atividades consideradas perigosas com energia elétrica, tá? Área de riscos, atividades, muito interessante. Vejam que as normas regulamentadoras, elas são bem detalhadas. Olha aqui, ó, atividades perigosas em motocicleta, já está na NR16, tá? Aí diz o que não são consideradas perigosas. Aí eu falei, ó, tá aqui, ó, utilização de motocicleta ou motoneta exclusivamente no percurso da residência para o local de trabalho e deixe para aquela, atividade de veículo não necessita de emplacamento, não existe carteira nacional de habilitação para conduzi-los, em locais privados, etc, tá? Então, vocês estão em acesso aí a essas 2 normas regulamentadoras que eu vou deixar no AVA para vocês explorarem. Façam bom uso dessas NRs, caso vocês queiram pesquisar, fazer algum trabalho mais detalhado. Lembrando que praticamente de 2 em 2 anos ou anualmente elas sofrem alguma atualização. Espero ter tirado as dúvidas sobre insalubridade, periculosidade de vocês e penosidade, que infelizmente não tem norma regulamentadora para o setor privado, e também as 2 normas regulamentadoras de insalubridade e penosidade, todos os seus vários anexos, tá? Que eu vou deixar disponível para vocês no AVA, caso vocês tenham curiosidade de fazer uma rápida leitura.
tá? Elas falam de EPIs, falam de tempo de exposição, limite de tolerância e os adicionais, e o que é considerado médio, mínimo e máximo de salubridade, ok? Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem diretamente para mim no AVA, no chat ou no fórum. A gente se vê até a nossa próxima aula.